Beleza, 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 vamos nessa. Galera, é o seguinte, hoje vamos observar a banca IDCAP, vamos analisar como essa banca cobra os conteúdos. Como nós sabemos, para nós vencermos o nosso inimigo, nós precisamos saber quais são as táticas dele. No nosso caso aqui, o nosso inimigo é a banca IDCAP, certo? Hoje eu vou fazer análise, vou analisar duas provas da banca IDCAP de nível fundamental para a gente ver como a banca cobra os conteúdos na sua prova. Esse é o primeiro ponto quando a gente vai fazer o concurso. Ver como a banca tem cobrado os conteúdos nas provas anteriores. Beleza? Vamos nessa. Nível fundamental, cargo agente de saúde, Prefeitura de Águia Branca, Espírito Santo, a banca IDCAP. Aqui nós temos os conteúdos programáticos, conteúdos de matemática, é claro, né? Que é minha área. Aqui temos noções de conjuntos, aquela ideia de o que é um conjunto, elementos, como representamos um conjunto. Se for letras, os elementos do conjunto nós representamos com letras minúsculas. O conjunto em si nós representamos com letras maiúsculas e assim por diante. Eu vou ser bem breve, não vou falar muita coisa a respeito disso, porque depois a gente vai ver como vem isso na própria prova. Tá? Sequência numérica, aquela sequência que a gente tem que entender o padrão, entender a lógica de construção de todos os elementos da sequência. Antecessor e sucessor, par e ímpar, operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação e divisão. Aqui no conjunto dos números reais. Então, pode ter números naturais, números inteiros, números racionais e números irracionais. Então, abrange toda a parte aí de operações elementares com todos os números, tá? De naturais até irracionais. Porcentagem, isso aqui cai em todas as provas. Tem porcentagem, pode estudar que cai com certeza. Conceito de metade, dobro, triplo, noções básicas de medidas, de comprimento, valor. Esse valor aqui, pessoal, é aquelas questões que envolvem dinheiro, envolve din-din, envolve real, tá? Ou pode envolver outras moedas também, que não seja a nossa brasileira, tá? Tempo e massa, tempo, hora, minuto, segundo, semanas, meses, massa, gramas, quilogramas e assim por diante. Comparação de comprimento, capacidade, comprimento, metro, decímetro, centímetro, quilômetro, hectômetro, medida de capacidade, litro, decilitro, centilitro, por aí vai. Comparar o que é maior, o que é menor, o que pesa mais, o que pesa menos. Comparação de comprimentos, capacidades ou massas por meio dos conceitos de maior e menor, largo e estreito, comprido e curto, grosso e fino, alto e baixo, pesado e leve. Figuras geométricas, principalmente as figuras triviais, triângulos, retângulos, quadrados, e tem algumas figuras que são interessantes para analisarmos, principalmente hexágonos, pentágonos, octógono, essas figuras assim que a gente vê mais diariamente, nós temos que saber. Losango, trapézio e por aí vai. O pentágono, o hexágono e o octógono, eles existem muito no nosso dia a dia. Por isso que, mas desses todos aí, o que mais cai nas provas é o hexágono, tá? Que são aqueles polígonos de 6 lados. Aquela ideia que vem nas provas do Enem, do Enseja, da figura sextavada, o parafuso sextavado, por exemplo. É um exemplo de que eles cobram bastante. Os sextavados são a cabeça do parafuso, possui uma figura que é um polígono que nós chamamos de hexágono. Beleza? É um polígono de 6 lados. O pentágono, nós podemos observar, por exemplo, uma bola de futebol, os gomos, eles possuem um formato pentagonal. E por aí vai. Resolução de situações, problemas. Então, aqui abre espaço para cobrar algumas coisas que não tem aqui no conteúdo. Como, por exemplo, na prova que a gente vai analisar aqui, na segunda prova, você precisa interpretar a tabela.
Então, não tem aqui no edital interpretação de tabelas e gráficos. Interpretação de tabela, por exemplo. Mas, por essa parte aqui, resolução de situações e problemas, caberia tranquilo, porque tabela é algo do cotidiano. E colocou aqui resolução de situações e problemas, dá para caber tranquilamente. Ah, Moisés, eu posso colocar recurso? Pode, mas esse item aí abre espaço para ele dizer, não, a tabela é uma tabela simples, o aluno deve saber isso aqui, o aluno da quinta série, sexta série deve saber. Como aqui é para nível fundamental, tem que saber isso aí. É uma interpretação básica de tabelas. Vamos ver as provas, tá? Para a gente entender melhor. Questão 11, a questão de sequência, ó, a famosa sequência de Fibonacci, onde a partir do terceiro termo é a soma dos dois termos anteriores. Ó, 4 é 2 mais 2, 6 é 2 mais 4, 10 é 4 mais 6. A questão pediu o próximo número. Não é minha ideia aqui resolver essa questão, mas já ficou na cara aqui. A soma dos dois anteriores equivale ao próximo. Não vou fazer, vocês terminam a questão aí. Eu vou deixar o gabarito no final, vocês fazem, e depois a gente volta fazendo essas questões aqui. Questão 12, simplesmente, ele quer que a gente escreva 80 centímetros em metros. Tá? Aqui tem as opções também. É medida de comprimento. Comparação de medida de comprimento. Aqui nós temos operações elementares, a ideia de metade, aquele conceito de metade. E as operações elementares, depois vai ter uma divisãozinha básica aqui. Uma outra ideia que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, aqui, ó, quando você vê, por exemplo, medida de massa, e você não sabe sobre medida de massa, tem gente que abandona a questão. Não abandone, porque muitas vezes o termo que tem lá não é sobre isso que está falando. Aqui, por exemplo, fala de medida de massa, mas não vai precisar fazer nada a respeito de medida de massa. Então, não se desespera. Se você achar que você não sabe, após ler no primeiro momento, passa, vai para as outras questões e depois volta lendo essas questões que você acha que você não sabe. Tá? Mas lê com calma, tenta entender direitinho que muitas vezes não é sobre aquele assunto que você acha que não sabe. Tá? Esse aqui é um exemplo, é só operações elementares. Tranquilo? Vamos nessa. A outra questão aqui, questão de número 14, aquela ideia de comparar massas. É basicamente aqui o raciocínio lógico mesmo. Bem simples a questão. Tá? Próxima questão é a questão de porcentagem. Tem porcentagem no seu concurso, estuda, que com certeza cairá uma questão. Tá? Porcentagem é um assunto muito cobrado. A ideia de moedas, ó, aquela ideia de valor. Acho que eu nem vi, mostrei para vocês o que é valor. Né? Acho que falei, né? Valor é real. Falei valor, a ideia de real. Então aqui, essa questão de número 16 sobre reais. Você pode fazer de um por um ou ver um raciocínio aí e ganhar tempo. Nesse caso aqui, deixa eu adiantar para você. Quantas moedas de 25 você precisa para chegar a R$1? Então, a quantidade de moedas de 25 centavos que você precisa para chegar a R$1 é o que você vai multiplicar por 7 aqui para chegar ao resultado. Então, essa dica eu dou para meus alunos sempre. Para você fazer transformação, saber quantos reais, quantas moedas de um determinado valor cabe em uma quantidade de reais quaisquer, basta você observar quantas moedas equivalem a R$1 e multiplicar essa quantidade de moedas que equivale a R$1 pelos reais que foi dado, foi pedido na questão. Faz aí que depois eu volto para fazer a questão. Vou deixar o gabarito final, vocês dão uma olhada também. Vocês podem olhar e conferir o resultado. A ideia de triplo. Questão 18 aqui. Você poderia fazer por proporção ou por regra de 3, mas nesse caso aqui faz simplesmente por uma divisão. Seria uma outra ideia que o pessoal poderia reclamar, que não tem proporção nem regra de 3, mas aqui é simplesmente o preço por quilo. Basta dividir o preço pela quantidade de quilos, você vai ter o preço por unidade, o preço por cada quilo. Tranquilo? Questão 19, é uma questão de medida de tempo.
Questão 20 é simplesmente fazer leitura de números decimais. Essa parte aqui é a parte de números racionais, lá do edital. Tranquilo? Aqui eu fiz um resumo básico. Questão sobre sequência numérica, estilo Fibonacci. Aquela ideia que o termo seguinte a partir do terceiro termo é a soma dos dois termos anteriores. É a ideia da sequência de Fibonacci. Tá? Sequência de Fibonacci é o que? 1, 1, aí vem aqui 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 3 mais 5 dá 8 e assim por diante. Ou seja, cada termo a partir do terceiro é a soma dos dois termos imediatamente anteriores. A ideia básica é essa. Noções de medida de comprimento, metade de divisão, comparação de massa, pesado e leve, porcentagem, quantidade de moedas para formar reais, a ideia de divisão, poderia fazer por divisão também, né? Triplo e operação elementar, divisão de decimais, poderia fazer por proporção, regra de 3, foi isso que eu falei anteriormente para vocês, medida de tempo, soma de horas, números racionais, leitura de decimais e por aí vai. Tá? Então, essa é a primeira prova, vamos ver a segunda prova. Neste primeiro vídeo, nós vamos fazer só de nível fundamental, as provas de nível fundamental, depois a gente volta fazendo de nível médio para não ficar o vídeo muito longo. Mais uma prova aqui, agente de limpeza e alimentação, tudo de nível fundamental, tá pessoal? Antecessor e sucessor, ó, questão desenvolve isso. Porcentagem, então a porcentagem cai em todas as provas, pode observar. Dobro e soma, metade, ó, aquelas ideias lá que tinha na edital. Medida de massa, sequência também, ó, essa sequência já não é o padrão da sequência de Fibonacci. Ó, observa o padrão aqui e você descobre, mas é uma sequência simples também, tá? 15, 16. Figura geométrica, plana que possui 6 lados. 6 lados, pessoal, é hexágono. Ó, então, figuras geométricas tem que estudar também, principalmente hexágonos, pentágono, que possui 5 lados. Então, vou resolver essa logo. Hexágono possui 6 lados. Hexacampeão, lembra? Seleção brasileira querendo ser hexa. Já passou penta. Pentágono é 5. Hexágono é 6. Heptágono é 7. Pessoal, outra ideia que eu tenho que mostrar para vocês. Quando tiver nas alternativas termos que se relacionam ao conteúdo, vocês têm que saber. Porque se você souber que é 7 lados, você já elimina uma alternativa. Então, ele pode vir aqui tanto nas alternativas como no enunciado. Tá? Triângulo, todo mundo sabe, né? São 3 lados. Quadrados também são 4 lados. Círculo não possui lados, é uma figura circular. Então, a única alternativa correta é o item E de Eva. Questão 17, medida de comprimento. Tá? Questão 18, medida de tempo. Ó, cai bastante também. E aqui, conjuntos. Conjunto de números pares, ímpares, tudo isso aqui. Cai também a ideia de relação de pertinência e inclusão. Interessante que vocês leiam isso. E a questão do número 20, aquela questão que eu falei para vocês, que não tem interpretação de tabelas, mas caiu aqui, mas tem aquele espaço para ser cobrado nos problemas, situação-problema, não é isso? Deixa eu ver lá no edital como é. Situação-problema. Aqui, resolução de situações-problemas. É uma questão simples, é só interpretar a tabela e resolver. A maior temperatura. O registro da maior temperatura ocorreu às maior temperatura, 20 graus. Que horas? O horário aqui, às 14 horas. Bem simples a questão, então pode ser cobrado, porque é uma ideia básica de tabelas. Fim. Olha, vou mostrar o gabarito aqui para vocês. Pronto, o gabarito vai de 11 até a 20. Vocês podem fazer aí e vir conferir o gabarito. Depois eu volto para a gente fazer essas questões. Tranquilo? Temos nosso curso completo aí também. Vou deixar o link
no comentário ou na descrição do vídeo aí para você dar uma olhada no nosso curso. E depois vamos fazer o curso específico só com resolução de questões para você arrebentar nessa prova, tá? Beleza? Então é isso aí, gente. Fizemos essa análise, como vem exatamente na prova, para vocês ficarem ligados. Primeiro conhecer o nosso inimigo, depois treinar, chegar na hora da prova bem. Tranquilo? É isso aí. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, curta, comenta e compartilha, que ajuda muito o nosso trabalho. Um abraço, valeu e até mais.